Essas são as 6 coisas que você precisa saber para ser um bom fotógrafo analógico. Olá, meu nome é Neto Macedo, eu sou um fotógrafo analógico, se é que a gente pode chamar algum fotógrafo assim, né? Porque fotografia é uma coisa só, seja ela digital ou analógica, é fotografia de qualquer forma. Mas, de qualquer jeito, você decidiu que você vai fotografar com câmeras analógicas, então por isso a gente vai falar aqui de fotografia analógica e as 6 coisas que eu acho que você tem que saber para conseguir ser um bom fotógrafo analógico, criar boas fotos com câmeras analógicas e ter um workflow tranquilo que te torne um fotógrafo que consiga produzir muito em pouco tempo, que não demore um ano para produzir 10 fotos, certo? A primeira coisa que você vai precisar fazer é dominar o processo da fotografia analógica. No caso do filme, a gente não tem como fotografar e ver o resultado para depois corrigir. Então você vai ter que estudar um pouquinho a mais para entender exatamente o que está acontecendo ali naquela hora da fotometria e tudo mais que envolve a câmera, para você ter certeza absoluta do que você está fazendo. Mesmo numa câmera automática, numa saboneteira, como a gente costuma chamar, a gente ainda assim precisa entender o que a câmera está fazendo para a gente usar ela de maneira correta, sem esperar que ela faça coisas que ela não vai fazer de forma alguma, né? A gente tem que adaptar a fotografia que a gente faz para a ferramenta que a gente está usando. Então, dominar o processo é uma parte importantíssima de ter um bom workflow de fotografia analógica. No meu caso, eu tenho uma câmera de médio formato e eu domino o processo dela inteira, de fotometria, como ela fotometra, como ela faz para fotometrar, como funciona a questão de focagem, de não focagem, de profundidade de campo. Eu tenho já uma ideia boa disso e é por isso que eu erro menos e acabo tendo um workflow bom com essa câmera especificamente. O segundo ponto que você vai ter que aprender a fazer bem na hora de fotografar com câmeras analógicas é aprender a fazer o processo de visualização. Esse termo foi cunhado pelo Ansel Adams, que é um dos grandes nomes da fotografia e um grande impressor, né, um grande mestre da impressão de fotografia. Ele fazia ampliações com qualidade incrível e desenvolveu vários métodos para isso. Ele desenvolveu esse termo chamado de visualização. O que é a visualização? É você entender como o filme funciona para que você entenda todas as características dele e todas as características do processo também de cópia que você vai usar. Pode ser scanner, pode ser ampliação, né, que são processos digitais e processos analógicos, mas você tem que entender como esse processo inteiro funciona para que você consiga visualizar a imagem final na hora da tomada do clique. Interessante isso, né? Mas faz todo sentido. Quando você começa a aprender a dominar o processo, você vai conseguir visualizar as imagens no final e aí você vai perder menos tempo fazendo coisa que você não quer. Porque a cabeça nossa, ela é infinita, né? A gente consegue imaginar qualquer tipo de imagem. A gente olha para as cenas e imagina as mais belas fotografias. Ninguém aperta o botão de uma câmera achando que a foto vai sair ruim, que ela vai sair diferente do nosso objetivo. Mas para a gente conseguir sempre alcançar o objetivo, a gente vai ter que, volta na dica lá de trás, dominar o processo e também aprender todo o processo de revelação, scan, etc., para a gente saber o que vai acontecer, para a gente conseguir visualizar as imagens antes delas estarem prontas diretamente no papel ou na tela de um monitor para a gente mandar para as pessoas verem. O terceiro ponto que eu acho que você tem que saber para fotografar bem com analógico é que a gente tem muitos tipos de filme disponíveis no mercado. E aí, a dica que eu dou para você é claro, você vai ter que testar todos esses filmes. Mas uma vez que você testou e viu mais ou menos o que você gosta, escolha um tipo de filme e fique muito tempo usando ele. Você pode pegar aquele filme e esmiuçar todas as possibilidades, saber todos os limites que ele tem de superexposição e subexposição, saber como as cores vão se comportar naquele filme, caso seja um filme a cores. E assim, se você fica especialista em um filme específico, você melhora a sua capacidade de visualização daquelas imagens, né? Repara que tudo que eu estou falando na dica 1, na dica 2 e agora nessa terceira, tem tudo a ver mais ou menos com a mesma coisa, que é dominar o processo para você poder visualizar. E essa questão de você ficar usando só um filme sempre ajuda você também a visualizar melhor e dominar o processo. Percebe que é um negócio muito interligado, certo? Eu, por exemplo, elegi o Kodak Portra 400 para ser o filme que eu uso. Então, quando eu fotografo com ele, eu já tenho ideia mais ou menos de como qualquer cor vai ser interpretada ali naquele filme. Eu tenho uma ideia de limite de superexposição e subexposição que eu tenho com aquele filme. Então, quando eu uso ele, eu estou caminhando ali num terreno conhecido. Eu não fico perdido e não fico fazendo coisas achando que vão acontecer uma coisa e depois acontecem outras. A minha quarta e quinta dica, que na verdade são só uma, é aprenda a revelar e a escanear seus filmes. Ah, Neto, mas eu não tenho nada em casa, não tenho laboratório, não quero gastar.
tudo bem, não tem problema, você pode fazer seu processo num laboratório. Mas quando você aprende pelo menos o básico da revelação e do scan, você consegue ter uma ideia do que o laboratorista está fazendo com o seu filme. Você consegue até conversar com ele de maneira melhor, identificar erros ou possibilidades ou vantagens de fazer um processo ou outro. Então, aprender a revelar e escanear seus filmes é muito importante para você entender o processo da fotografia analógica como um todo e conseguir fazer essa questão da visualização mesmo, né, que o Ansel Adams falou. Você vai conseguir operar sua câmera, fotometrar com ela corretamente, de acordo com o filme que você já conhece, e aí você vai saber as possibilidades que tem para ser feitas no laboratório na hora de revelar o filme e na hora de fazer a sua cópia, que é, no caso, uma cópia digital ou analógica, né, depende de qual caminho você vai tomar. E aí o processo vai ficando cada vez mais fluido. Outra vantagem de revelar e escanear seus próprios filmes é que quando você faz fotografia, por exemplo, preto e branco, você tem um processo muito simples de ser feito em casa, que você pode fazer na pia, basicamente, e revelar todos os seus filmes. Então você vai ter uma velocidade muito maior na hora de ver o resultado de suas imagens. Você pode, sei lá, fotografar de manhã e aí na hora do almoço já está com os negativos revelados e já começa a escanear no seu digitalizador para poder ver essas imagens digitalmente ou começar a ampliar, caso você tenha um laboratório. Por fim, a minha sexta e última dica é: fique de olho no que os grandes mestres faziam. A gente tem aí 120 anos, 150 anos de fotografia analógica com filme, né? E muitas pessoas que foram fotógrafos e trabalharam nessa área. E você agora, como fotógrafo que quer controlar o processo, você tem que entender que você agora passou para o outro lado do balcão. Então você não pode mais ver as imagens dos grandes mestres pensando somente na mensagem que elas passam, ou se é bonito, ou se é feia a imagem. Você tem que pensar também como que foi feito aquilo, quais as técnicas. É muito interessante esse exercício de tentar interpretar uma imagem e fazer ela voltar o processo até ela se tornar um filme virgem de novo dentro da câmera, né? Assim você vai tentar aos poucos entender o que esses grandes mestres pensaram na hora de fotometrar, de revelar, para chegar nos resultados que eles chegaram, e assim você também vai aprender a pensar o seu processo para atender todos os seus objetivos e conseguir alcançar os resultados que você quer alcançar. Esse vídeo termina aqui, eu espero que você tenha gostado, deixe seu curtir aqui nos comentários. Se você quiser comentar também, vai ser excelente, porque eu vou adorar te responder e a gente estender esse debate mais um pouco. Se você tiver mais uma dica que você acha que faltou também, eu vou adorar te ouvir. Se quiser também se inscrever na minha newsletter, tem um link aqui embaixo na descrição e por lá eu envio volta e meia informações sobre fotografia. Até a próxima e valeu!